Está escrito em Salmo 127, versículos de 1 a 5, o seguinte: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pois inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Meu irmão, minha irmã, Salmo 127, eu acho ele lindo, né? Fala sobre família, sobre estrutura familiar. E é muito comum, né, principalmente em período de eleições, ouvirmos propostas sobre segurança, sobre moradia, né? Os políticos se apresentam como defensores dos interesses da família, né? E falam sobre temas tão pertinentes como relativos à família, né? Onde está o nosso bem-estar, o bem-estar de quem nós amamos. Tudo isso está relacionado à moradia, à segurança, à saúde, emprego e coisas similares. Essas coisas fazem parte de nossos sonhos e de nossas lutas diárias, não é verdade? Empreendemos grandes esforços para alcançá-las e para mantê-las, e de fato somos responsáveis. Mas existe um perigo aqui, o de excluir ou colocar Deus de lado e seguir em frente em nossos esforços como se dependesse exclusivamente de nós. Como se fôssemos capazes de abençoar a nós mesmos. Como se o fundamento da felicidade fosse o nosso próprio esforço. Mas aqui no Salmo 127 nós encontramos um alerta sobre este perigo. Como nós podemos notar, este salmo é atribuído a Salomão, né? E uma de suas características é exatamente aquela sabedoria que lhe era muito particular, né? Então as palavras deste salmo visam nos ensinar também sabedoria, a ter uma vida equilibrada e sábia. Mas o que precisamos saber para sermos mais sábios? Em primeiro lugar, sobre a inutilidade da vida sem Deus. E em segundo lugar, sobre as bênçãos da vida com Deus. Esses dois temas estão presentes neste salmo, né? E são duas partes interessantes que encontramos nesse salmo. E a primeira ênfase nós encontramos nos versículos 1 e 2, é de que sem o Senhor tudo é em vão. E a ênfase da segunda parte, dos versículos 2 a 5, é de que a bênção depende do Senhor. Portanto, a palavra de Deus aqui nos apresenta este tema, um tema muito interessante, né? Que é Deus e a nossa vida. E começa por nos apresentar a inutilidade da vida sem Deus. Pois bem, a vida sem Deus não tem sentido, não tem razão de ser. E o salmista começa com assuntos do dia a dia, falando de moradia, segurança e trabalho. Ele quer, através de exemplos particulares, chegar a um ensino de caráter geral. Ele fala da construção de uma casa que é abrigo e proteção para a família. Ele fala da segurança de uma cidade, o que permite os seus moradores viverem em paz. Por isso que ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se não vigiar, em vão vigia o sentinela. Mas fala também do trabalho, do esforço para prover o que é necessário à subsistência. Ele diz no versículo 2 que inútil nos será levantar de madrugada. E nessas três questões estamos envolvidos. Os construtores, os sentinelas
e o homem que sai para trabalhar e deve empreender conhecimento, atenção e esforço. No entanto, o salmista procura mostrar que tais esforços, sejam em construir uma casa, seja em guardar uma cidade, ou trabalhar com o máximo de empenho, sem a bênção de Deus, vão dar em nada. No hebraico, há um termo que aparece 3 vezes nos versículos 1 e 2, que é traduzido como em vão, como inútil. Refere-se à vaidade. Vaidade é algo vazio, inútil. Portanto, o conhecimento, o cuidado e o empenho humano não são garantia de sucesso. Na verdade, o Salmo está dizendo que sem Deus eles falharão. Sem Deus, todo o esforço se torna inútil. Isso necessariamente não quer dizer que a casa não seja construída, ou que a cidade não seja guardada, ou que o homem que acorda cedo e vai dormir tarde não terá pão sobre a sua mesa. Tudo isso pode até acontecer, mas a questão é que no final das contas, isso dará em nada. Vai acabar em nada, é inútil. No final virá a triste constatação: foi tudo em vão. É isso que se repete aqui neste salmo por 3 vezes. Ele quer dizer que sem o Senhor, tudo que nós fizermos, todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, tudo que nós comprarmos, tudo que nós nos prepararmos em termos de estudos, nossas amizades, casamento, filhos, tudo será em vão. Isso se evidencia especialmente quando o salmista fala sobre um homem que levanta de madrugada e repousa à tarde. Ou seja, um homem dedicado ao seu trabalho. Alguém que mal pode dormir. O salmista diz que tal pessoa comerá o seu pão, mas a respeito desse pão se diz que penosamente granjeou. Então essa linguagem nos lembra Gênesis 3, versículo 17. Diz, portanto, um pão de dores. O pão está na boca e chega ao estômago, mas não há alegria, não há verdadeira felicidade, não há verdadeira paz, porque há muita inquietação, há muita ansiedade, há muito medo. Então, por meio dessas ilustrações tão comuns, o salmista quer nos ensinar que tudo na vida, tudo, absolutamente tudo, depende da bênção de Deus e que é sem essa bênção todo o empreendimento humano, todos os esforços, todos os planos e sonhos, no final das contas, darão nada. As realizações humanas sem Deus podem ser como um tipo de droga que ilude por um tempo, mas quando seu efeito passa, só há um grande vazio. É isso o que o salmista está ensinando aqui. E pode ser ilustrado de muitas formas. Isso talvez possa ser, percebidos ainda nessa vida. Pensemos em uma mulher que dedicou sua vida à sua carreira profissional, por exemplo. Ela se torna bem-sucedida profissionalmente, mas sua escolha fez com que não quisesse ter filhos, por exemplo. E com o tempo, o seu trabalho também se separou de seu marido. Então, ela ainda era nova e bonita, tudo estava bem. Mas a beleza e a saúde vão embora. E essa mulher termina os seus dias sozinha. Ela tem quem cuide dela, porque tem dinheiro, mas não tem quem lhe ama. Faltou. Não é? Então vem a pergunta: valeu a pena? O mesmo nós poderíamos dizer em relação a um homem cujo proceder é mencionado aqui neste salmo. Um homem dedicado ao seu trabalho, um homem que acorda cedo, dorme tarde, empenhado que estar em deixar a seus filhos uma herança, mas que se esquece de instruí-los com a verdade. E estes crescem mimados e se tornam pessoas que não amam a Deus,
que não amam seus pais, que se entregam à ociosidade, né, às bebidas, né? E depois de tanto esforço, em sua velhice, vendo seus filhos em tal situação, ele viu que não valeu a pena. Talvez este homem diga para si mesmo: todo o meu esforço foi em vão. Pois é, meus queridos e amados irmãos, este é o resultado final de uma vida que não leva a Deus em conta. Esse é o resultado de não temer a Deus, de não tê-lo como o centro de tudo, de não depender dele e esperar a sua bênção. O salmista diz que sem o Senhor é tudo em vão, é tudo sem sentido, é tudo um grande vazio, é trabalhar inutilmente. Sem o Senhor, todos os nossos empreendimentos, por mais grandiosos e suntuosos que possam parecer aos nossos olhos e dos outros, não são nada mais do que cabanas de palha que serão queimadas pelo fogo no dia do juízo. Não valem nada. Então, é pertinente nos lembrarmos: qualquer trabalho ou qualquer projeto, mesmo que nos esforcemos ao máximo, é algo inútil. Sem a bênção de Deus, é tudo em vão. Você pode ter os melhores remédios e não conseguir o diagnóstico. Pode ter grades e sistema de alerta e o ladrão entrar em sua casa. Pode ter um terreno e nunca conseguir construir. Pode até fazer tratamentos e não ter filhos. Portanto, ainda que possamos ter os melhores médicos, ter um sistema de alarme, ter um bom emprego, o Salmo 127 nos ensina a não confiar nos meios. Então, esse salmo nos ajuda a entender que não se case, não curse uma faculdade, não aceite uma promoção no trabalho, não construa, não compre, não venda, não faça nada sem ter a certeza da bênção de Deus sobre sua vida. O sucesso de seus empreendimentos não depende de sua capacidade de planejar, nem de sua diligência no trabalho ou qualquer outra coisa. Depende mesmo de Deus. Então, devemos agir de forma dependente dele. Não podemos tentar fazer nada por nossa própria força. Há pessoas que pretendem salvar o seu casamento, criar seus filhos, suprir as necessidades de sua família, confiando apenas em seus próprios esforços e méritos. Mas hoje, o Espírito Santo nos adverte através do Salmo 127 para termos cuidado. Cristo nos salvou não para vivermos de um modo independente de Deus. Pelo contrário, se nós entendemos o que Deus fez por nós, sabemos então que devemos viver em total dependência do Senhor. É isso. Muitas pessoas terão a impressão de que são muito abençoadas, mas se Deus não fizer parte de suas vidas, não estiver governando, dirigindo e sendo a fonte de todo o bem, tudo que elas possuem é como uma fumaça que logo se desfará. No dia do juízo, descobrirão que toda a sua vida não passou de uma grande inutilidade. Então, preciso perguntar: há sinais dessa dependência em nossa família, em nosso casamento, em nossos projetos, em nosso trabalho, em nossos estudos? Não precisamos ter vergonha de depender de Deus, pois somente com a sua bênção poderemos seguir em frente. Isso nos levará ao nosso segundo ponto. O segundo ponto está nos versículos 2 a 5, que fala das bênçãos da vida com Deus. Que nós devemos notar a relação dessa segunda parte com a primeira parte do Salmo.
a edificação da casa na primeira, e a edificação da família na segunda. As sentinelas que guardam a cidade na primeira parte e os filhos que protegem o pai na segunda. Nesta segunda parte, em resposta à inquietude e à inutilidade da vida sem Deus, o salmista apresenta a vida abençoada por Deus. Ele fala sobre as dádivas de Deus. Primeiramente, em dar ao homem o privilégio de comer do seu trabalho e depois o dom dos filhos. A partir do final do versículo 2, o salmista coloca em contraste ao homem que trabalha incansavelmente, como se o sucesso dependesse de seus próprios esforços, do homem que é amado por Deus. Ele diz que a este o Senhor dá o pão enquanto ele der. Obviamente, isso não quer dizer que Deus o alimenta enquanto está na ociosidade. Não. Mas quer mostrar, através do contraste, que enquanto o homem sem Deus trabalha quase que sem dormir para comer o pão de dores, aqueles a quem Deus ama trabalham também, mas não neste afã. Eles sabem que o sucesso é fruto da bênção de Deus. Eles confiam em Deus e por isso podem dormir em paz. Com isso, o salmista quer mostrar que a bênção procede do Senhor, que o Senhor cuida dos seus amados, que o Senhor abençoa o trabalho diligente daqueles que confiam nele. A seguir, a partir do versículo 3, o salmista fala de bênçãos na família. Este versículo começa com uma expressão que visa chamar a nossa atenção. Podemos ler: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu galardão. O salmista se refere aos filhos como uma herança e galardão, ou recompensa, ou prêmio da parte de Deus para conosco. Nós devemos entender aqui herança não de acordo com o direito hereditário, mas como uma livre concessão, uma recompensa que não é paga como dever, mas de alguém que livremente faz uma promessa e depois a cumpre. O que o salmista quer dizer com essas palavras é que os filhos são uma dádiva de Deus para nós, uma bênção que Deus concede a nós. Portanto, filhos não chegam por meio de um processo mecânico, mas são uma dádiva na qual Deus está plenamente envolvido. Portanto, filhos são bênção do Senhor em nossas vidas. Então, se alguém chega a ter filhos, deve saber que recebeu do Senhor dádivas das quais deve cuidar. E se alguém não tem filhos por razões físicas, pode buscar os meios para cuidar de sua saúde. Mas deve fazer isso confiando no Senhor, pois os filhos são dádivas do Senhor.